Olá, sexto ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente ao dia 16 de julho, na quinta-feira. Então, o assunto da nossa aula de hoje, turma, aborda ciclo hidrológico, água em nosso dia a dia e o aquífero, ok? Então, o objetivo da nossa aula é de reconhecer a importância da água na nossa vida e no nosso cotidiano. Então, abrindo aqui para vocês, né, o slide, eu tenho aqui o ciclo da água. Então, assim, o ciclo da água, ele é conhecido cientificamente, dentro da ciência, como um ciclo hidrológico. Refere-se o quê? A troca contínua de água na hidrosfera entre a atmosfera, a água no solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas também. Então, a ciência que estuda o ciclo da água, o ciclo hidrológico, é a hidrologia. Então, a água, ela se move, certo, turma? Perpetuamente, através de cada uma dessas regiões no ciclo da água, constituindo alguns processos que eu vou apresentar aqui para vocês. Processos de transferência, chamado. Então, primeiro, o que é que acontece? O calor, certo? Irradiado pela luz do sol, aquece essa água, tá bom? Vai aquecendo a água dos rios, lagos, oceanos, mares, ocorrendo aí o fenômeno chamado de evaporação. Então, nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água, né, para o seu estado de vapor, que é o estado gasoso. Então, à medida, certo, que se desloca da superfície da Terra, no caso aí, certo, para a atmosfera. Então, o vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, certo? Que formarão as nuvens ou nevoeiros. Então, nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água, que é o estado de vapor da água, para o seu estado líquido, né? Sendo aí as nuvens, as gotículas de água líquida suspensas no ar. Então, com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde essas gotículas de água suspensas no ar, elas vão se tornar pesadas e caem no solo na forma de chuva. Então, em regiões muito frias, né, a água condensada passa do estado de vapor gasoso para o estado líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. Então, quando o vapor de água condensado, no caso aí, ele cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos, ok? Então, parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, né, que depois de utilizá-la, a devolvem à atmosfera também. Mas por meio de qual processo? Pelo processo de transpiração, ok? Então, a água também, ela pode evaporar, ou ela pode escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando aí todo o processo do ciclo da água. Ah, professora, e o que é granizo? Não confunda granizo com granito, certo? O granito simplesmente é uma espécie, né, de rocha formada pela mica, feldespato e o quartzo, ok? Já o granizo, as gotas de água
que se evaporam dos rios, dos mares e da superfície terrestre, quando chegam às nuvens e encontram temperaturas abaixo de menos 80 graus Celsius, elas viram gelo. E congelado, o vapor de água fica com mais peso ainda, né, do que a nuvem pode aguentar e suportar. E cai. E cai na forma de uma pedra de gelo, tamanho de um limão, tamanho de uma laranja, que chamamos de granizo, destruindo os tetos, né, dos carros, amassando os carros, destruindo o telhado das casas também. Então, a água é a única substância que existe em circunstâncias normais, turma, em todos os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, na nossa natureza, ok? Então, nesse caso aqui, a coexistência desses 3 estados, sólido, líquido e gasoso, implica que existam transferências contínuas de água de um estado para outro. Então, esta sequência fechada de fenômenos, certo? Pelos quais a água passa no globo terrestre, a atmosfera é classificada como ciclo hidrológico. Então, um esquema bem básico lá do ciclo hidrológico. Voltando, recapitulando. Esse ciclo, por que ciclo? Porque é um fenômeno fechado. Da água, porque eu tenho como atuante principal o solvente, certo? Então, para lembrar, primeiro, a ação do calor da luz solar associado à ação do vento faz que parte da água existente na superfície ela venha a evaporar, tá bom? Passando do estado líquido para o estado gasoso. Próximo, por menos densa do que o ar atmosférico, a água no estado gasoso sobe na atmosfera, aqui, ó, certo? Terrestre, formando o quê? As nuvens, não é verdade? Então, ao encontrar regiões de baixa temperatura na atmosfera, a água no estado gasoso, ela se condensa, formando pequenas gotículas, certo? E essas gotículas, elas vão se unindo umas às outras no seu estado líquido, formando assim as nuvens, como eu falei agora há pouco. Então, quando essas gotículas elas vão se acumulando, elas se tornam cada vez maiores. A partir do momento que elas vão se unindo, elas ficam aí bem maiores. Ficam também pesadas e elas se precipitam, porque elas não suportam tanto peso que caem na forma de água. E ao cair, ó, a precipitação na forma de água, né, na superfície, essa água ela acaba retornando para onde? Né? Ela acaba chegando à terra, né, seguindo para os rios, para os lagos, para os oceanos, para os mares e pode penetrar no nosso solo, né, atingindo aí os reservatórios subterrâneos conhecidos, né? Então, assim, o calor proveniente da luz solar e os ventos fazem que parte dessa água presente na superfície ela evapore novamente, formando aí um fenômeno fechado, né? O conhecido ciclo da água. Ah, tia Sádiva, e a água no nosso dia a dia? Né? Vamos aqui. A água no nosso dia a dia, certo? Deixa bem claro para nós, para início de conversa, que o nosso Brasil, ele é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce da Terra, ok? A sua distribuição, turma, não é uniforme em todo o território nacional.
Nós temos a Amazônia, por exemplo, né, uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. Então, o volume de água, né, do rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo terrestre, né, sendo considerado um rio essencial para o planeta. Então, todos os dias fazemos nossas atividades corriqueiras, costumeiramente falando, né, e na maioria das vezes fazemos automaticamente, ou seja, sem reflexão dos atos realizados. Então, como seria a minha vida e a sua vida que está me assistindo sem a água? Então, vamos parar para refletir sobre esse assunto, né? Então, nós não mensuramos quantas vezes utilizamos a água em nosso cotidiano e o quanto ela é indispensável à vida no planeta. Só percebemos a importância, né, da água, desse recurso natural de grande importância, e fazemos algumas indagações no momento temporário de escassez, né, desse recurso fundamental, grandioso para a sobrevivência, né, animal, para a sobrevivência vegetal, ok? Então, aqui, nós temos uma quantidade de água salgada, a representação, né, da porcentagem de água salgada existente, da água subterrânea, calotas polares, geleiras, rios e lagos, outros reservatórios. E vem uma perguntinha aqui. De onde vem a água que chega até as torneiras da maior parte das residências no Brasil? Dos rios, oceanos, lagos, né, dos mares, não é verdade? E eu tenho aqui a questão do aquífero. E o que é um aquífero, né? No caso aqui, olhando bem para essa imagem, podemos, né, destacar que são reservatórios subterrâneos, certo, turma? De água. Então, sendo possível extrair quantidades suficientes para permitir um aproveitamento econômico. Então, no Brasil, nós temos o aquífero Guarani, né, que é um imenso aquífero que abrange partes dos territórios Uruguai, Paraguai, Argentina, principalmente o Brasil. A maior reserva atualmente conhecida é o aquífero Alter do Chão, né? Que também é um aquífero que se destaca, né, com o dobro do volume do aquífero Guarani, né, de água que tem o aquífero Guarani, tá certo, turma? Então, eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Nos encontraremos no plantão de quinta-feira para retirarmos quaisquer dúvidas que venham a surgir na cabecinha de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.